aquilo que vocês não fariam. Por exemplo, o Nelson já deu o exemplo, né, Nelson, da calibragem que você acabou demorando para poder pegar essa mão. O que mais, assim, que você fez que você, deveria ter feito isso e não fiz? Eu acabei falando mais cedo sobre calibragem, é uma coisa que eu devia ter começado mais cedo, devia ter me incentivado a pegar no calibrador e checar minhas calibragens mais cedo, aprender disso. Demorei, foi no final do kart, no final da minha fase do kart que eu comecei a mexer com isso. Isso foi um ponto. Eu acho que o segundo, acho que é a única coisa que a gente discorda, eu e o Cris, essa minha vontade de querer fazer um mundial de kart, correr na Europa. E eu joguei, na época, acho que custaram $10 mil fazer essa corrida. Na época era muito dinheiro. Para fazer uma corrida, para fazer um mundial. Mas eu fui totalmente despreparado, porque era um motor 100 cilindradas, totalmente diferente daqui do Brasil, que era 125. Pneu diferente, pista com muita borracha, jeito de pilotar muito diferente. E foi dinheiro jogado fora, literalmente. A gente andou em bagagésimo, não sabia, enfim, não conhecia, não entendia nada daquele motor, daquele kart, enfim. Então, é lógico, meu pai via aquela vontade de querer andar e meu pai fez, porque eu era tarado por isso, mas olhando pra trás, eu não teria gasto dinheiro, eu teria gasto com outra coisa, sei lá, treinando mais aqui no Brasil, não sei, enfim, qualquer outra coisa, né? E vamos lá, eu acho que na Europa, já mais pra frente, né, quando eu terminei meu segundo ano de Fórmula 2, na época GP2, que eu fiquei em segundo contra o Hamilton, no meu primeiro ano de pilotagem da Fórmula 1, eu fiquei um ano parado, não existia simulador, treino já era muito limitado na Fórmula 1, e os dois pilotos que estavam, que era o Fisichella e o Kovalainen, eles só pensavam em andar. Um era um piloto novo na Fórmula 1, o outro era um cara que já estava no final da carreira dele. Então os dois queriam se provar, os dois queriam andar, e eu fiquei um ano literalmente parado, sem fazer nada. E eu devia ter feito mais um ano de Fórmula 2 para vencer o campeonato, tentar vencer o campeonato, mas pelo menos eu ia ter bagagem, teria andar mais, e não ficar um ano sem fazer ultrapassagem, um ano sem largada, um ano... Então, para mim, essas coisas que eu me lembro assim, que são as coisas principais que eu teria talvez mudado, ou teria feito diferente. Engraçado que duas coisas que ele comentou, uma eu discordo e a outra eu concordo 100%, que de uma certa maneira também aconteceu comigo. O kart, eu continuo achando que ter esse contato com o kartismo internacional, com pilotos que eventualmente você ia se defrontar depois, tanto na Fórmula 2, no meu caso na Fórmula 3000 e daí na Fórmula 1, eu acho muito importante. O meu preparo para fazer o campeonato do mundo, ao contrário daquilo que você acabou de comentar, foi um pouco diferente. Que eu fui um mês e meio antes do Mundial, eu participei de corridas regionais para começar a entender como é que era você correr lá na Europa, ao contrário de você estar correndo aqui no Brasil. Tanto que isso acabou me colhendo frutos. Eu acho que no meu segundo ano de Mundial eu terminei em sexto, e no meu terceiro ano, na hora da final, eu estava largando em quarto. Então, tinham 33 karts que largavam, eu estava largando em quarto, e depois de 30 voltas, ia ser o campeão do mundo. Acabou não acontecendo para mim, mas eu acho que nesse aspecto, meu pai, ele tomou precauções e ele se preparou, ele me preparou, me ajudou a me preparar muito bem. Então, isso, a gente foi bem diferente. Agora, o que eu concordo 100% com você é, de repente, no teu caso, a Fórmula 2, para mim, foi a Fórmula 3000. Se eu pudesse fazer de novo a Fórmula 3000, e se eu não vencesse o campeonato no meu segundo ano, se não fosse afetar em absolutamente nada a minha entrada na Fórmula 1, sem dúvida nenhuma, eu teria feito. Porque se ficar parado, que não foi o meu caso, né? Eu acabei só correndo uma temporada de Fórmula 3000. Como eu fui campeão, eu fui direto para a Fórmula 1. Mas também tinha a opção de assinar como piloto de teste de uma equipe grande, e a gente acabou não tomando essa opção justamente por causa disso que você falou. A falta de você andar no carro, de você
negociar freadas com sei lá, outros 2 caras de um lado e do outro, de você estar testando, de você ter a quilometragem, isso a gente acabou optando em não fazer. E eu concordo com você, nada é mais do que você estar sentado no carro, de você ter aquela quilometragem. Mas se você tivesse escolhido essa outra opção de ser um piloto de teste de uma equipe grande, você não ia andar bastante? Só que você não ia correr. Mas você não podia fazer aquilo e correr de Fórmula 3000? Podia, só que daí você tem que arrumar dinheiro para correr de Fórmula 3000. Era o seu salário, talvez, momento. Se você tivesse conseguido, não teria pago o Fórmula 3000, ainda mais você tendo sido campeão no ano anterior? Em 92 era bem diferente do que em 2010, 2012, né? Não, quando é que foi? Não, até mesmo. O teu foi o quê? 6. Então, 2006. Não, era bem diferente. Isso foi... E o piloto de teste não era com a mesma evidência que era em 2006. Era um negócio que estavam começando. Tudo bem, a gente tinha tido casos como, por exemplo, o Pirro. O Pirro tentou uma carreira na Fórmula 1, no mesmo momento que ele guiava, se eu não me engano, para a Scuderia Itália, lá na Fórmula 1, ele era piloto de teste da McLaren, mas ele foi piloto de teste da McLaren, foi ficando, sei lá quantos anos ele ficou, e daí sumiu. Então, a gente também estava com esse medo. O fato de você não estar correndo, não estar batendo roda com outros pilotos, de repente o pessoal acaba esquecendo de você. Então, por isso que a gente tomou o rumo, a decisão de sempre estar participando. Mas eu acho que se eu puder... Eu entrei na Fórmula 1, eu era muito novinho demais. Muito, muito, muito. Se eu esperasse um ano, eu não acho que eu seria mais rápido. Não é isso. Agora você está pronto. Mas eu acho que mentalmente eu estaria mais forte, eu estaria mais preparado para você ir correr pela primeira vez em Fórmula 1. Eu lembro quando eu cheguei lá na África do Sul, na minha primeira corrida eu olhava para o lado, nossa... Eram os caras da televisão. Não, você via Ayrton, Mansell, Berger, Patrese, para mim, nossa, era um monte de tubarão querendo comer um peixinho pequenininho. E no meu segundo ano, quando eu cheguei na mesma África do Sul, na mesma situação, para tirar foto com todos os pilotos, eu chegava lá cumprimentando todo mundo e pronto. Enfim, eram pilotos que eu ia que eu ia participar de uma corrida contra. Alguns eu tinha material melhor e outros eu tinha material pior, mas eu estava muito mais forte, eu estava me impondo muito mais. Eu acho que faltou isso daí, nesse aspecto. Só que na hora é difícil você tomar essa decisão, né? Você tem a oportunidade de correr de Fórmula 1. A chance bateu na tua porta, A chance bateu na minha porta, exatamente, Thiago. Eu tinha acabado de ser campeão de Fórmula 3000, o que você vai falar? Não, obrigado, eu não vou correr de Fórmula 1, só vou correr daqui um ano, e daí daqui um ano essa chance vai bater na porta de novo. Às vezes ela não bate 2 vezes. E daí você perde o trem, uma vez que você perdeu o trem, nunca mais. E outra coisa que eu não mencionei, que eu teria feito diferente, definitivamente, é ter alguém trabalhando com você que confie. Da mesma forma que você tem que ter isso no kart, caso você seja um empresário, que você não possa estar lá todo dia, não pode estar acompanhando, isso conta em qualquer categoria, entendeu? Mesmo se chega na Fórmula 1, na Indy, na NASCAR, você tem que ter alguém com você, pelo menos, que você confie, que alguém que possa esteja do seu lado, entendeu? Para negociar, para te orientar, para qualquer tipo de coisa. Que é uma coisa que eu não tinha, né? A gente achou que tinha que na época era o Flávio, né? Que era uma pessoa... Mas a gente não pensou que ele tem mais 6 pilotos, que ele tem... Uma equipe. Tem uma equipe, ele tem outros interesses, entendeu? O negócio dele é fazer dinheiro. Então, juntar o bolo ali e tentar fazer o máximo de dinheiro possível. Não é pensar só no seu caso, né? Só nos seus interesses. Então... é importante você ter alguém e eu não tô falando de ter um cara, né, ultra... Não, é ter alguém que você confie, seja um advogado, um primo, um irmão, qualquer coisa, entendeu? Pega o caso do Carlos do Sainz, que é o primo dele.
O Max, que é um cara que trabalhou com o pai dele no passado, então é a única pessoa que trabalhou com eles na carreira inteira, e só trabalha pro Max, né? Tem dezenas de pilotos que pedem, oferecem, 80% do salário, qualquer coisa pro Raymond agenciar eles, mas ele falou, não, eu só trabalho para ele, o interesse do Raymond é só um, então isso faz muita diferença, entendeu? Então, acho que isso é muito importante na carreira do piloto, ter alguém que tem todos os seus interesses e tá ali todo dia pensando o que é melhor para você. Nesse teu caso, essa figura mais presente era o teu pai, né? Sempre foi meu pai. Sempre foi. Sempre, e sinceramente, se eu pudesse, de uma maneira, é claro que existem os CIS, isso, aquilo, mas de uma maneira global, se eu tivesse que voltar tudo desde o começo, acho que até se eu fizer essa pergunta para ele, tanto eu quanto ele, eu não sei o que ele vai responder do 3000 pro Fórmula 1, de repente ele vai ter uma opinião um pouco diferente da minha, mas eu acho que eu teria feito exatamente a mesma coisa. A Fórmula Ford foi muito boa para mim aqui no Brasil, 2 anos de Fórmula 3 me preparou muito bem também para ir correr lá na Europa. Daí o primeiro ano que eu corri lá na Europa, meu primeiro contato com automobilismo fora do Brasil foi na Fórmula 3. Eu não ganhei o campeonato, mas eu ganhei corrida, fiz pole, fiz pódios. E daí meu pai falou, vamos de 3000 ano que vem. Aí eu devo admitir que eu estava um pouco inseguro. Tá. Eu falei não, acho que eu nunca cheguei a falar para ele. Eu falei, mas eu não fui campeão da Fórmula 3, pai. De repente a gente deveria fazer outra temporada de Fórmula 3 inglesa, tudo. Ele falou, não, vamos de Fórmula 3000. Eu fiz um teste, né, no final do ano lá de Fórmula 3000. De acordo com ele acha que eu fui bem no teste. Até aí eu estava indo. E daí fomos de Fórmula 3000 e definitivamente foi a decisão certa. Mas ele estava, naquele momento, eu tenho certeza do que eu estou falando, ele estava muito mais seguro de eu ir para a Fórmula 3000 do que eu estava comigo mesmo. E daí eu acho que essa segurança eu fui construindo logo depois do primeiro teste, da primeira corrida. Eu fui para Vallelunga, eu fiz a pole, terminei em segundo. Eu falei, uau, tô aqui mesmo. Eu tô aqui, exatamente, tô aqui. Eu acho que a gente tem toda a chance do mundo de fazer uma temporada muito forte.